Olá, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o povo da América pré-colombiana. Então vamos lá, né? Para começar, vamos explicar um pouquinho por que o nome, né? Povo pré-colombiano. Basicamente, são nomeados assim, povo que viveu na América, né? Antes da chegada de Cristóvão Colombo, que ocorreu em 1492. Então, desde que o homem chegou na América até 1492, nós vamos ter um período aí em que o povo vai ser chamado de povo pré-colombiano, certo? Então, o povo que vivia na região da América no período era um povo bem diversificado, né? Mais de 100 tribos, mais de 100 comunidades, com impérios, com economias bem estabelecidas, né, que desenvolviam o comércio, tinha algum tipo de moeda, outros que realizavam comércio por trocas, né. Na base, todos eles viviam da agricultura, né, isso é importante. O principal gênero alimentício que se plantava, se colhia e que se comia era o milho. Nós vamos ter também o feijão, a batata, né. Vamos viver também alguns da pesca, da caça, da coleta e também da pecuária, né, a criação de animais. Algumas comunidades que vão criar animais, como por exemplo as abelhas, outras que vão criar lhamas, né, vicunhas para a produção de tecido, certo? Então, vai ser um povo bem diversificado, que, claro, vão ter alguns pontos que vão se assemelhar, afinal de contas existiam as trocas culturais na época, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as 3 maiores civilizações do período, né? Os maias, os incas e os astecas, né? Geralmente, quando se fala em povo pré-colombiano, esses são os 3 que são discutidos. Por quê, né? São os povos que tiveram um desenvolvimento social mais avançado, né? Tinham um sistema político, tinham religiões bem definidas. 2 deles tinham a escrita, tinha conhecimento de arquitetura, de matemática, de astronomia, né? Então, por isso que eles são os mais falados, né? E porque eles deixaram muitos vestígios também, como grandes construções, né? Restos de rituais funerários, algumas coisas escritas também, né? E aí a gente vai começar pelos maias, certo? Então, os maias, a sociedade maia, ela vai ser constituída por castas, né? Vai ser um estamento em que as pessoas vão nascer naquela casta social, naquela classe social, e não vão poder transitar entre outras, né? Vai nascer e morrer nela. Se você nasce um camponês, você vai morrer camponês, não vai poder se tornar, por exemplo, um imperador, né? E aí nós vamos ter 3 castas principais, né? A base vai ser composta por trabalhadores braçais, né? Principalmente os camponeses que trabalhavam na agricultura, já que a economia maia era basicamente baseada nisso, na agricultura. Vamos também ter os escravos, que vão ser basicamente escravos de guerra, né? No meio nós vamos ter alguns servidores públicos e no topo nós vamos ter a família real, né? Alguns servidores do governo e também comerciantes, certo? Então, a região dos maias, que mais ou menos onde fica o México e a Guatemala, né? Ali já se tinha um sistema político bem estabelecido, né, em que a divisão vai ser por cidades-estados, mais ou menos que nem na Grécia Antiga. Cada cidade-estado vai ter sua autonomia, o seu líder, né, e suas regras específicas, ok? Então, a liderança das cidades-estados, ela era passada de pai para filho, era patrilinear, né, em que o pai passava para o filho homem, né, dentro de uma linhagem. Então, vai haver os 2 chefes das cidades, basicamente, né? O chefe civil, o Batabe, e o chefe militar, o Nacon. Já que essas comunidades, de maneira geral, elas estavam sempre defendendo o seu território, né? E sempre invadindo o território de outros povos. Tanto como eu já falei, os escravos, no período, basicamente vão ser pessoas rendidas, né, de outros territórios. Ainda tratando um pouco de economia, né? Eles vão possuir uma moeda própria, certo? Basicamente, vão se utilizar da semente do cacau para realizar trocas
Vamos ter os astecas também, que vão se utilizar a semente do cacau como uma espécie de dinheiro. Os maias, eles também vão se utilizar de pequenas moedas de bronze feitas por ele, né? Isso demonstra já um avanço no tipo de comércio que eles praticavam, né? Eles também vão realizar exportações, vão vender principalmente artesanato, como peças de cerâmica. Então, falando um pouquinho da religião, a religião maia, né? A gente vai ter uma religião politeísta, com o culto de vários deuses, sendo os principais deuses, né? O Tepeu e o Kukulcã. Eles vão ser os deuses criadores do mundo e criadores do homem, né? Basicamente, segundo os maias, o homem vai ser criado a partir da espiga de milho, né? E o intuito dos deuses com isso é que os homens os cultuem, né? Basicamente, nessa questão do culto aos deuses, é que a gente vai ter um aspecto muito famoso da religião maia, né? Que é o sacrifício humano. O sacrifício humano era realizado com o intuito de acalmar os deuses e evitar o caos. As pessoas geralmente se voluntariavam ou eram presos de guerra, né? Além de uma característica religiosa, o sacrifício também tinha uma característica política, né? Quando se prendiam, por exemplo, líderes de outras cidades, né, de cidades inimigas, eles costumavam ser sacrificados pelos deuses, né? Uma maneira de impor a soberania do povo ganhador, né, do território, ganhador da terra ali. E então, esses sacrifícios era oferecido o sangue, né, das vítimas, em que geralmente se arrancava a cabeça e se retirava o coração, né? Os sacrifícios vão ser realizados muitas vezes nas pirâmides escalonadas, né? Em que o topo a gente vai ter os templos, como podemos ver aqui na imagem. Então, com relação ao conhecimento maia, né? Os maias, eles eram ótimos matemáticos, se utilizavam um sistema matemático com pedaços de cordas, em que cada nó da corda tinha um valor, né? Eles também tinham conhecimento do número zero, né? Que para os povos antigos era algo que não costumava acontecer. Tinham um bom conhecimento também em astronomia, né? Eles não tinham os equipamentos que nós temos hoje, mas aí eles se baseavam no que viam a olho nu, tanto que daí vai se derivar os calendários famosos, né? Calendários maias. Eles também vão ter uma escrita própria, né? Que é uma escrita bem complicada, tanto que até os dias atuais parte dela ainda não foi decifrada. E ela era dominada principalmente pela classe alta, que era composta pela família do imperador, algumas pessoas que faziam parte do governo, né? E os comerciantes, certo? Com relação à escrita maia, nós podemos ver aqui uma imagem de um bloco, né? Esculpido em pedra, em que basicamente a escrita era baseada em imagens, né? E hierógrafos, assim como no Egito Antigo. E falando um pouco sobre matemática e conhecimento maia, nós vamos falar então sobre os calendários maias, muito famosos, né? Existiam 2 calendários maias, né? Eram calendários circulares, já que eles acreditavam que o tempo funcionava assim, de maneira cíclica, ok? Aqui nós podemos ver uma imagem no calendário esculpido também em pedra, assim como a língua deles que nós vimos na imagem anterior, certo? Então, os calendários maias tinham um calendário solar e um calendário sagrado, né? O calendário solar, ele se dividia em 365 dias, assim como nós temos hoje, em que 5 dias eram considerados dias de azar, né? Em que coisas ruins aconteciam. Esses 365 dias vão ser divididos em 18 meses de 20 dias. E tínhamos o calendário sagrado, né, de 260 dias, em que se dividia em 20 semanas de 13 dias. Um pouco sobre a queda dos maias, certo? Os maias, na verdade, quando os colonizadores europeus chegaram na América, a comunidade maia já havia se desintegrado. Basicamente, houveram misturas, né, com outros povos, que vai descaracterizando ali a cultura maia. Mas o que mais existe são especulações, não se sabe ao certo por que, né, uma sociedade como esta teria terminado. Muitos dizem que a própria forma de governo contribuiu para isso, né, com cidades divididas, cada uma com seu líder, né, ou seja, não havia aí uma cooperação muito grande entre elas, e que isso teria causado a ruína maia.
Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a civilização asteca, né, que existiu ali mais ou menos onde fica hoje o México. Os astecas, né, a sociedade asteca, ela nasceu mais ou menos por volta do século XIV, né, e ela foi destruída no século XVI com a chegada dos europeus, certo? Ela vai ser uma sociedade também teocrática, baseada em deuses, né, politeísta. Então, nessa sociedade, nós vamos ter grandes cidades, né? A capital, Tenochtitlan, né? E outras duas cidades bem grandes também, Texcoco e Tacuba, né? Essas três cidades, geralmente, elas vão se unir contra os inimigos e também na conquista, né, de outros territórios. Por isso que, diferente da sociedade maia, nós vamos ter os astecas entendidos como um império, né? Eles funcionavam também como cidades-estados separadas, mas tinha essa cooperação entre elas, tá? A sua capital, Tenochtitlan, ela foi construída onde hoje fica a cidade do México, né? Capital mexicana. Então, basicamente, foi construída em cima de um lago, né? Uma cidade imensa, que deixou os europeus muito impressionados, né? Que possuía cerca de 150 mil pessoas morando na cidade, que é maior do que a população de muitas localidades na Europa no período, né? E então, eles eram compostos, como eu já falei, por uma sociedade guerreira e teocrática, né? Então, os homens, eles eram treinados para a guerra, né? E para a conquista de outros povos, né? Falando um pouquinho mais da sociedade, nós também vamos ter ela dividida em castas, né? Assim como a sociedade maia, e também em 3 níveis, em que na base nós vamos ter os escravos, né? Esses escravos vão trabalhar principalmente na agricultura, na lavoura e também no exército, né? Mas como na base do exército. Nós vamos ter no meio os artesãos, os comerciantes, os camponeses, e no centro nós vamos ter ali o imperador, né? O família do imperador, os sacerdotes, os militares. Falando um pouquinho sobre a economia asteca, né? Também era uma economia agrária, em que eles plantavam gêneros como milho, batata, feijão, também cultivavam o tabaco, que era utilizado como planta medicinal, né? O diferencial dos astecas é que, como a sua capital ficava no meio de um grande lago, eles construíram, né, estruturas compostas por pequenas ilhas, em que eram se cultivados nessas ilhas, né, que ficavam dentro do lago, como a gente pode ver aqui na imagem, que era basicamente composta por pedaços de madeira e areia que boiavam na água, né. Eles vão praticar o comércio com outros povos, né, vão, por exemplo, importar artigos como penas e algodão, né, e eles também vão cultivar aí os gêneros, né, alimentícios, como o cacau, que é importante, assim como era para os maias, né? Afinal de contas, eles utilizavam a semente como dinheiro para troca com outros povos. Falando um pouquinho da escrita asteca, né? Como nós temos aqui na imagem, já não era uma escrita tão organizada quanto os dos maias, certo? Ela vai possuir já variações e não vai ter tantas regras bem delimitadas como a escrita maia. Então, ela vai basicamente ser uma escrita de imagens e de símbolos, né? Símbolos que vão representar palavras. Falando um pouco da queda dos astecas, né? Os astecas já foi um povo que foi destruído pelos europeus. Quando se chegou aqui em 1519, Hernán Cortés, certo? E ele, junto com a sua comitiva, vai invadir a sociedade asteca, né? E eliminá-la. Basicamente, ele vai ter o apoio de alguns outros povos que viviam ao redor, né, e que geralmente eram dominados pelos astecas e que eram obrigados a pagar impostos para eles, né, e por isso que ele vai ter uma facilidade maior de dominar esses povos. Ele vai, inclusive, possuir intérprete entre essas pessoas, né, ele acaba se relacionando com uma nativa, que ela conhecia tanto a língua asteca quanto a língua maia, né. Dizem que ela era uma princesa de um povo da região e basicamente com o auxílio dos próprios povos da região ele domina os maias, né? Isso tem, enfim, o Império
Perdão, eles dominam os astecas e tem, enfim, o Império Azteca. Falar um pouquinho da civilização Inca, certo? Os Incas, eles ocuparam a maior faixa de terra, o maior território entre os três, né? Que corta ali norte a sul da América do Sul. Disso, inclusive, que eles manteram relações comerciais com os nativos brasileiros, né? Eles vão se denominar de Impérios das Quatro Direções, justamente por causa do tamanho da extensão do seu território, certo? Eles existiram ali entre o século XIII e o século XVI e também tiveram seu fim pelas mãos dos europeus, né? Eles vão possuir, então, essa localização privilegiada, né? Já que no seu domínio ficava a Cordilheira dos Andes e por conta da altura eles tinham como saber se o perigo se aproximava e também tinham dificuldade aí para que os inimigos conseguissem alcançá-los. A sociedade Inca, assim como as outras duas, ela também vai ser dividida em classes sociais, né? Nós temos algumas aqui que podem ser vistas através da imagem. Nós vamos ter a aristocracia, em que era composta essa classe mais alta, basicamente pelo imperador, pelos sacerdotes, pela família do imperador. Nós vamos ter as curradas, né? E que nessa classe ficava basicamente espécies de governadores, já que o Império Inca era tão grande, eles colocavam administradores, né, nas suas cidades. E esses administradores vão ser esses governadores, certo? Nós vamos ter os Ratunhuna, que vão basicamente ser os agricultores e os artesãos, né, que desempenham atividades manuais. Os Yanacotas, que vão ser os servos, e os Mitimais, que vão ser os prisioneiros de guerra, né, como os escravos das outras duas civilizações. Falando um pouquinho da economia inca, né, eles vão praticar bastante a pecuária, né, com a criação de animais como lhamas, vicunhas, né, que eles vão utilizar a pele. Também vão praticar agricultura, né, vão produzir também milho, batata, feijão. O diferencial deles é o sistema de irrigação que eles utilizam e a forma que eles plantavam, que assim como os astecas vai ser um pouco diferente do convencional, né. Como eles eram um povo que vivia na montanha, eles realizavam construções que lembravam degraus, né, verdes, que para plantar, né, nas montanhas. E também construíram um sistema de irrigação para que esses locais pudessem receber água, que é como a gente pode ver aqui na imagem, certo? Nós temos numa imagem uma espécie de degraus verdes, que eram os locais que eles construíram para plantar, e também temos aqui o corredor de água passando do lado, né? Então, aqui nós temos mais uma imagem de como seriam esses locais que eles construíam para a plantação, certo? A forma mais comum de trabalho deles era através da mita, em que o imperador sorteava famílias, né, que essas famílias trabalhavam de 3 a 4 meses nas minas de ouro, na mina de prata. Eles já tinham uma consciência que esse trabalho trazia malefícios para a saúde, por isso havia esse rodízio de que as famílias ficavam poucos meses trabalhando nos locais, certo? Eles recebiam também um pagamento por esse trabalho, geralmente esse pagamento acontecia em gêneros alimentícios, certo? E aí nós vamos ter a religião inca, né? Assim como as outras duas, a sua religião vai ser politeísta, né, em que vai se cultuar, principalmente nesse caso, a lua e o sol, e vai se acreditar na existência de um equilíbrio, né, entre o negativo e o positivo que tem que existir, certo? Eles também vão realizar sacrifícios humanos, basicamente de mulheres e crianças. Inclusive eram realizados grandes sacrifícios, né, com muitos mortos. Um dos motivos que nós conhecemos, né, a forma em que eles realizavam seus funerais, como os sacrifícios aconteciam, é através dos incas, né, em que são encontrados vários corpos próximos, né, na Cordilheira dos Andes. Ali é comum em que se achem esses túmulos, né, em que várias pessoas eram enterradas, pessoas geralmente que eram mortas nesses rituais, né, túmulos de crianças, 6, 7, 8 crianças, que eram oferecidas aos deuses ao mesmo tempo. Então, falando um pouquinho da queda deles, né? O Império Inca ele vai cair em 1532, com a chegada de um outro europeu, né? Que é o Francisco Pizarro. Ele chega aqui
e quando ele chega, ele encontra dificuldade para alcançar os incas, afinal de contas eles ficavam nas montanhas, né? Só que ele consegue contato com o imperador inca e acaba havendo ali uma briga em que muitos incas são mortos durante essa, podemos chamar de reunião. Então, a gente vai ter esse imperador inca sendo dominado, né? E aí ele vai ficar preso e depois ele vai ser morto pelos europeus, mesmo ele tendo oferecido em troca da sua liberdade um quarto repleto de ouro, que era o principal foco dos europeus, né? Encontrar os metais preciosos. E aí a gente vai ter o início de uma guerra, né? Mas o povo acaba sendo dominado, porque eles tinham armas rudimentares, ao contrário dos europeus, que vão se utilizar de armas mais avançadas e do cavalo, né, como animal na guerra. Inclusive, que o cavalo, ele não era conhecido nas Américas, e ele vai assustar muito o povo inca, né. Então, a partir desse momento, nós vamos ter a queda do último império, né, das 3 maiores civilizações da América, e vamos ter se estabelecendo os colonizadores europeus, né, principalmente os espanhóis, mas também vamos ter franceses, holandeses e portugueses na região, que vão impor as suas culturas ao povo, modificando completamente a forma que a sociedade era formada. Então, gente, por hoje é só. A gente finaliza aqui, né, o conteúdo da aula sobre as civilizações pré-colombianas.